meditar de suas palavras. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs do Salvador Jesus, no domingo passado, após nós lembrarmos tudo aquilo que o Senhor Jesus fez na vida de cada um de nós podemos constatar que com Jesus há mudanças em nossa vida. Observamos como a presença de Cristo mudou a vida de João. Quem se lembra, João recebeu até um apelido chamado Boanerges, de tão impetuoso que era. Mas com o tempo e com a presença de Jesus em sua vida, muita coisa mudou e ele tornou-se o apóstolo do amor. Aquele que proclamou o Alfa, o Ômega, o primeiro, o último, aquele que vive, aquele que esteve morto, mas agora está vivo para todos sempre. Por toda a sua vida, até a morte, João anunciou o amor deste Deus. Proclamou esta mudança em sua vida e o quanto fez diferença ter Cristo no seu viver. Mudança que também se faz presente na vida de todos aqueles que ouviram a palavra de Deus, que escutaram a palavra de Deus escritas na Bíblia. Mudança que acontece na vida de cada um de nós. Neste terceiro final de semana de Páscoa, nós queremos hoje novamente afirmar e confirmar que realmente Jesus faz toda a diferença na nossa vida. Por isso que o tema da mensagem de hoje é: com Jesus há mudanças, sim. Mudemos a nossa vida. Que Deus nos abençoe no meditar nessas palavras. Amém. Meus amados irmãos, usando a mesma dinâmica do domingo passado, nós queremos conhecer hoje a vida de um outro personagem que também foi mudado drasticamente por causa da presença de Jesus em sua vida. Hoje nós vamos falar de um personagem que provavelmente na época em que Jesus nasceu ou viveu, ele era 6 anos mais moço que Cristo. Ele nasceu em Tarso, região da Cilícia. Sobre a sua família, na Bíblia nós encontramos poucos indícios, poucos sabemos. Nada na Bíblia, por exemplo, fala a respeito da mãe desse personagem ou de irmãos. Seu pai, nós sabemos lá pelo livro de Filipenses que era da tribo de Benjamim. No livro de Atos também é mencionado que ele tinha uma irmã e um sobrinho. Ele foi educado como as crianças judias da época. Conclui-se então, meus amados irmãos, que ele aprendeu a ler, a escrever, aprendeu matemática, aprendeu religião em alguma das sinagogas lá de Tarso, que era a sua cidade natal. O que significa que ele estava, ao aprender a religião, ele estava apto também a aplicar à sua própria vida os 10 mandamentos. Nós temos informação no livro de Gálatas que esse homem era muito inteligente. Quando aluno ele se destacava. E sabemos que mais tarde ele foi a Jerusalém e lá teve como professor um homem chamado Gamaliel. Presume-se que tenha voltado a Tarso depois do curso que teve com aquele senhor Gamaliel, e nesse tempo aprendeu a fabricar tendas, o que se tornou o seu ofício. Ele trabalhava como fabricante de tendas. Ele foi um fariseu apaixonado por sua religião. Tão apaixonado que quando ele voltou para Jerusalém, já como adulto, ele foi surpreendido com uma nova religião que estava aparecendo em Jerusalém e baseada na vida e no ensino de Jesus de Nazaré, que foi crucificado por Pôncio Pilatos, mas que, pelo testemunho dos seguidores de Jesus, tinha sido ressuscitado e era tido como o Messias.
O zelo farisaico deste homem excedeu, sobrepujou a sua razão quando ele foi defrontado com um destes homens que eram seguidores de Jesus. Quando ele foi defrontado com Estevão, e aí esse zelo farisaico cegou os seus olhos para a luz da defesa de Estevão, e ele acabou até aprovando o apedrejamento de Estevão, que foi o primeiro mártir da igreja. Onde, a partir deste momento, iniciou-se na vida deste Senhor uma época negra em sua vida. Odiava severamente os cristãos, perseguiam aqueles que eram tidos como uma ameaça à sua religião judaica. Se tornou um feroz perseguidor da Igreja de Cristo. Diversas passagens bíblicas relatam essa triste atividade de perseguição, que não ficou só em Jerusalém, mas que passou por várias cidades, outras cidades onde ele procurava impor a morte sangrenta aos cristãos, perseguição. Só que no meio de toda essa perseguição sangrenta, a graça de Deus o encontrou. Cristo o encontrou e transformou ele em um grande mensageiro do Evangelho. De quem nós estamos falando? Paulo de Tarso. De Saulo, o perseguidor, ele se tornou o grande apóstolo Paulo. Há mudança sim quando Jesus entra em nossa vida. Mudança de vida, mudança de caminho, mudanças profundas, mudanças visíveis. Quando a graça de Deus nos alcança, faz uma diferença enorme em nossa maneira de viver. Foi isso que aconteceu com a vida deste perseguidor. Foi isso que aconteceu na vida de Paulo. Com o tombo de seu cavalo, um fechar de olhos e o escutar da voz do Senhor Jesus, que disse: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Eu lembrei, quando eu li esse texto bíblico, do lamento de Jesus sobre Jerusalém, quando ele disse: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os mensageiros que Deus lhe manda. Pensei como esse lamento de Jesus aos seguidores, e feito também a Paulo, quando disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Como isso também pode fazer diferença em nossa vida? Talvez Jesus dizendo assim para mim: Igor, Igor, por que me persegues com os seus pecados, com a sua vida afastada de mim? Por que você me persegue, foge de mim? Por que me abandona e vive uma vida de pecado? Por que você continua me evitando? Por que você foge? Por quê? Por quê? O lamento de Cristo para a vida de todos aqueles que estão enraizados no pecado tão profundamente que não querem largar. Por quê? Paulo teve uma grande diferença em sua vida ao ser deparado com essa pergunta de Cristo. Levantou-se sem poder enxergar, mesmo de olhos abertos, e seguiu para onde Jesus o havia enviado. E durante 3 dias, sem ver, ele também não comeu e ficou orando. Quem sabe pela primeira vez ele soube o que era a diferença de apenas recitar uma reza, que é repetir as palavras de Jesus, de uma oração sincera para o nosso Deus. Este Saulo, perseguidor da igreja, foi escolhido por Deus, um vaso escolhido por Deus. Disse Jesus assim para Ananias: eu escolhi esse homem para trabalhar para mim, a fim de que ele anuncie o meu nome aos não-judeus, aos reis e a todo o povo de Israel. Tudo estava mudando na vida de Paulo com a presença de Jesus ao ser deparado com Cristo.
Agora ele sabia que os cristãos estavam certos. Jesus havia ressuscitado de verdade. Aqueles que ele perseguia estavam certos. Ao perseguir os cristãos, ele notou que ele estava perseguindo o próprio Jesus. Paulo, Saulo, por que me persegues? O que Gamaliel havia dito antes era certo. Ele tinha dito que se os ensinamentos dos cristãos não viessem de Deus, logo iria acabar, mas se viesse do Senhor, era contra o Senhor que eles estavam lutando, e isso fica bem claro quando Jesus diz para Saulo: por que me persegues? Após batizado, já lá na cidade de Tarso, ficou cheio do Espírito Santo, e o feroz perseguidor fariseu, imediatamente, diz o texto, começa a anunciar, começa a falar: Jesus é o Filho de Deus. Notem bem, diz o texto bíblico que quando Paulo foi deparado com Cristo, quando ele teve Cristo influenciando a sua vida, imediatamente começou a anunciar. Por que a palavra imediatamente parece ser tão difícil para nós? Parece não fazer parte da nossa relação com Jesus esse imediatamente. Por quê? Porque parece-me que o posteriormente, o possivelmente, o provavelmente, o talvez, quem sabe, se der tempo, é mais presente na nossa vida de igreja, na nossa vida de servidores do Senhor, de servos do Senhor, do que a palavra imediatamente. Por que eu não posso servir ao Senhor com muita alegria, como fez Josué, por exemplo, no Antigo Testamento? Ele disse: olha, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E vocês? Por que é tão difícil assim? Lembrem, meus amados irmãos, de tudo aquilo que o Senhor fez na sua vida. Pensem se a palavra imediatamente não faz muito mais sentido. Poxa vida, o Senhor me salvou, eu vou servi-lo. Eu vou mudar a minha vida, e com Jesus há mudança sim. Por isso mudemos nossa vida, a nossa maneira de servir. Mudança imediata, ao saber pela palavra que Jesus conquistou para nós a vida eterna. É hora de nós mudarmos a nossa maneira de viver, a nossa maneira de servir ao Senhor. Jesus nos comprou com o mais alto preço. Em Apocalipse está escrito no versículo 9 do capítulo 5: por meio de sua morte comprou para Deus pessoas de todas as tribos, línguas, nações e raças. Vocês também, eu também, todos nós. E é hora, agora que nós sabemos que fomos comprados por preço, que foi o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário, não deixar para depois. Agora que nossas vidas sejam moldadas, guiadas, orientadas por aquele que nos salvou. Assim como fez Pedro naquela pescaria dos discípulos, que ao ouvirem Jesus, eles tiveram grandes resultados quando ouviram imediatamente o Senhor Jesus. Eles não falaram assim: amanhã a gente vai pescar desse lado. Imediatamente eles lançaram as redes e houve mudança em sua vida. Houve resultado. Assim como Paulo, que não perdeu tempo, imediatamente ele começou a anunciar o que o Senhor tinha feito. Que todos nós, meus amados irmãos, eu, vocês, nós que somos um povo fiel de Deus, como igreja de Cristo, nós possamos fazer como disse o Salmo que foi lido hoje, Salmo 30: cantemos louvor ao Deus, o Senhor. Lembremos do que o Santo Deus tem feito e vamos lhe dar graças e louvor com a nossa vida de culto, com a nossa vida de serviço. Imediatamente, com Jesus, há mudanças. Mudemos a nossa vida. Amém.
O amor de Deus, que é maior do que tudo aquilo que nós podemos imaginar, nos fortaleça e preserve na fé verdadeira para a salvação eterna. Amém. Cria em mim, ó Deus, um puro coração, e renova em mim espírito reto. Não me lances fora